Olá, não o conheço. Quantas vezes você já deve ter ouvido a história de que Jesus revelou que o negariam, né? Que quando ele estivesse para ser morto, quando o pastor fosse atacado, que as ovelhas se dispersariam, né? E Cristo estava falando isso em memória da crucificação e da igreja, dos discípulos, né? Que eles ali ficariam sem saber o que fazer diante daquelas circunstâncias e se dispersariam. E lá em Mateus capítulo 6, versículo 35, Pedro diz que ainda que ele tivesse que morrer, ele não negaria a Cristo. E Jesus, muito humilde e calmamente, diz que, na verdade, antes ainda, isso era à noite, ele falou, olha, antes ainda que o galo cante 3 vezes, você me negará. É certo que me negará. E Pedro não consegue aceitar aquilo, ele fala, não, ainda que eu precise morrer, fique tranquilo, isso eu não faço. E todos os outros concordaram e disseram a mesma coisa. Mas percebam por que eu trago essa figura. Na verdade, Pedro ele era tido como um sanguíneo, impulsivo, totalmente entregue, e isso tinha o lado positivo e negativo, né? Tinha essa verdade nele, mas tinha esse descontrole também. E muitas vezes nós agimos como Pedro. Essa é a grande chave dessa mensagem. É a gente se perceber enquanto Pedro. Muitas vezes nós estamos muito convencidos do quão seguros somos e estamos. Agimos como alguém que crê demais em nós mesmos. Eu me garanto. Jesus, ó, com a gente aqui, pode ficar tranquilo. Pode contar comigo sempre. E a pergunta é, Cristo tem podido contar contigo sempre? A análise que a gente deve fazer é, será realmente que eu estou disposto a não negar a Cristo? Porque quando percebem, né, depois de Jesus ali ser preso, quando percebem a presença de Pedro e alguém fala assim, aquele ali eu acho que é do deles. E ele falou, não conheço, me deixa em paz, não sei nem do que você está falando. E mais uma vez falam, não, aquele ali, olha como ele move, como ele fala, como ele anda, como ele se mexe. Eu acho que é deles. Não, já disse que eu não sou, não sei do que você está falando. E isso se repete e por 3 vezes ele nega Jesus. Às vezes é muito comum a gente negar Cristo também, mas não dessa forma. Às vezes a maneira que a gente se veste, a maneira que a gente se porta, a maneira que a gente fala, ou as atitudes que a gente deixa de tomar em algumas circunstâncias, a maneira que a gente deixa de se posicionar ativamente ou passivamente, dependendo da circunstância, é uma forma da gente negar Cristo. Não o conheço. Isso é tão duro, né, de ser dito. Imagine o quão duro isso é de ser ouvido. A palavra de Deus diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Se nós negamos a Cristo, enquanto temos a terra, a vida, os homens à nossa volta, se nós negamos conhecê-lo, se nós negamos através da fala, dos princípios ou da ausência deles, se nós negamos a Cristo diante dos homens, Cristo falará diante do Pai, no juízo. Esse daí eu não conheço. Se nós não conhecemos a Cristo, se nós não corrermos para crescer em conhecimento, para crescer em intimidade com Jesus, a gente não conhecendo Ele, Ele não nos conhecerá. Não o conheço. Parece muito duro, e é duro de ser dito,
duro de ser ouvido. Que a gente possa se reconhecer enquanto Pedro. Muitas vezes estamos seguros demais sobre nós e temos sido igualmente velozes em julgar. Olhar para o outro e dizer, aquele ali, com certeza ele não aguenta. Aquele outro ali, com certeza ele é o traidor. Mas eu não. Eu me garanto. Que sejamos humildes, que sejamos vigilantes e que constantemente a gente cobre mais de nós mesmos e a nossa confiança esteja firmada no Senhor, não em nós, não nos que estão à nossa volta. E que o nosso juízo, que a justiça, que nós sejamos apressados, que nós sejamos ansiosos por justiça, mas primeiro em nós, que a gente seja executor de justiça e não fiscal de justiça, que eu seja um excelente cumpridor do que é justo e não um auditor de justiça, não alguém que vive conferindo ou fiscalizando a justiça de outros. Mas se eu tiver anseio por justiça, que seja em praticá-la, que seja em ser justo, que nós possamos refletir sobre isso e que nós sejamos fortes e entregues como Pedro, mas não soberbos ou precipitados como ele. Que a gente saiba perceber as qualidades de cada indivíduo, mas que nós sejamos misericordiosos quanto às faltas de cada um, porque nós somos muito mais falhos e limitados do que imaginamos. Que nós possamos falar todos os dias sobre Cristo, seja com a boca ou com nossas atitudes. Eu o conheço. Deus abençoe seu dia.